Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será referente à máscara, a criação de máscaras e a utilização de máscaras no Photoshop. E como exercício prático da aplicação de máscaras, nós criaremos uma capa para Facebook, para poder utilizar aquilo que a gente vai aprender hoje. A máscara, ela pode ser utilizada em diversos tipos de efeito, diversos tipos de acabamento dentro do Photoshop. Hoje nós vamos utilizar um deles e nas próximas aulas vamos aprendendo outros. Então, a princípio, para criar o nosso arquivo, um arquivo de 828 por 315, lembrem de colocar ele em pixels e como ele é para a web, ele não precisa de 300 dpi. A gente pode trabalhar com 72 ou pode trabalhar com 100 para ter uma qualidade um pouquinho melhor. Dentro do modo de cores, nós vamos utilizar RGB, que ele é aquele modelo de cor, é um modo de cor para telas. Sempre que não vai ser usado para impressão, vai aparecer no celular, numa tela de computador, na televisão, lembre-se que ele tem que ser RGB. Ao criar o nosso arquivo, nós já temos ele ali dentro do formato do Facebook, da capa do Facebook, e a gente precisa desenvolver adicionando imagens aqui dentro. Então eu vou adicionar minha primeira imagem, simplesmente arrastando ela aqui para dentro do meu arquivo. Eu tenho essa imagem posicionada dentro do meu arquivo, posso colocar ela em qualquer ponto. E a princípio, para que vocês entendam ali o funcionamento da máscara, notem que aqui eu tenho a minha camada e ela se chama 1, é a camada número 1. E eu vou adicionar uma máscara nela, aqui embaixo, no canto inferior direito, nesse botãozinho de adicionar máscara de camada. Quando eu adicionei a máscara, ele vai ter esse ícone aqui com a correntinha, e nessa sequência aqui onde eu estou passando o meu mouse, ele vai ter uma telinha que ela define e ela me mostra em uma miniatura o que essa minha máscara está impactando no meu arquivo. Por que nada mudou? Porque a minha máscara está toda em branco. Quando ela está em branco, ela permite que eu veja o que está atrás dela. Quando ela está em preto, ela vai apagar. Então, de uma forma bem simples para a gente fazer o nosso primeiro teste aqui, eu vou simplesmente pintar ela toda de preta aqui, utilizando o meu barrilzinho de tinta. Estou com a cor branca aqui, eu vou inverter para preta com o X. E quando eu clico, minha telinha ficou toda preta, logo a minha máscara está tampando tudo. Não é assim que a gente usa no dia a dia, tá, pessoal? É só para poder mostrar para vocês. Agora, se eu simplesmente pegar aqui a minha borracha, eu vou apagar aonde está preto. Aqui sim está branco, mas olhem aqui na máscara, ela está colada aqui na camada. Eu posso revelar esse espaço que eu quiser. Simplesmente utilizei a borracha aqui. Então, uma coisa bem legal da gente ver nesse momento também, que na minha miniatura eu tenho preto, aonde está preto eu não vejo a minha imagem. Eu tenho branco, aonde está branco eu vejo a minha imagem que está dentro da minha máscara. E para que serve esse cadeadinho? Se eu mover aqui a minha camada, ele vai mover camada e máscara. Se o cadeadinho, eu clicar nele, o cadeadinho não, me desculpem, né? Se a correntinha não estiver selecionada, vou clicar para que ela suma, eu passo a ter a capacidade de mover ou só a máscara ou só a imagem. Como aqui eu estou com a máscara selecionada, se eu mover, ele move só a máscara. Se eu clicar na minha camada e eu mover, ele vai mover só a camada ali dentro. Isso é muito útil em diversos casos, tá, pessoal? Mas vamos voltar então agora para o nosso exercício. Eu vou remover essa máscara para que a gente possa começar de novo. O nosso exercício então, pessoal, ele é bastante simples e nós precisamos utilizar seleção para poder criar essas camadas. Então, uma primeira forma que a gente pode utilizar, a gente pode simplesmente vir aqui, pegar a ferramenta de laço poligonal e fazer aqui uma seleção com efeito aqui com essa quina. Eu já teria uma seleção onde eu criando uma máscara, ele já cria a máscara com base na minha seleção. Então o que aconteceu aqui? No momento que eu cliquei no botão de criar máscara e eu tenho uma seleção que eu fiz previamente, ele cria a máscara com base naquela seleção. Mas olha, eu tenho mais objetos, eu tenho mais formas de fazer isso. Então como eu poderia fazer também? Eu posso simplesmente criar uma forma aqui, esse retângulo. Eu vou angular esse meu retângulo.
para poder usar ele como base para o meu recorte. Esse retângulo ele vai estar inserido aqui, beleza, ele tem um corte parecido com o que eu quero. Então eu seguro o meu Command, ou Ctrl para quem estiver no Windows, clico aqui no meu retângulo e eu ganhei a forma dele em uma seleção. Eu posso deixar ele invisível aqui, ó. Eu tenho uma seleção exatamente na linha que eu angulei antes. Ao clicar na minha camada 1 e aqui para criar a máscara está criada da mesma forma. Poxa vida, mas eu acabei perdendo uma parte importante. Eu queria mostrar melhor a perna dele aqui e jogar esse espaço para lá. Então eu vou remover aqui essa correntinha, eu vou clicar na camada da minha imagem e eu vou mover ela para o lado com a setinha ou com o mouse, para poder encaixar melhor aqui, ó. Faz sentido eu mostrar a bola? Vamos até a bola aparecer. E eu tenho minha primeira camada pronta, camada 1. Agora a gente vai adicionar mais uma. A camada 2 eu vou posicionar ela um pouquinho mais para cá. E ela precisa estar abaixo da 1, para que eu já tenha esse primeiro efeito aqui de sobreposição. Eu vou levar ela um pouquinho mais para o lado, já estou pensando aonde está a minha angulação certinha. Lembra que eu deixei o meu retângulo invisível? Eu posso voltar com ele aqui, ó, eu reposiciono ele, eu só preciso dele para fazer a minha seleção com o Ctrl. Estou usando ele como base. Eu poderia fazer de diversas outras formas, mas essa é uma forma bem rápida. Seguro o Command ou o Ctrl, clico no meu retângulo, ganhei a seleção dele. Vou deixar ele invisível, venho aqui para minha camada 2, estou com a camada 2 selecionado nesse momento, e agora eu clico de novo em adicionar a máscara de camada. Mais uma camada já feita aqui, e notem ó, que eu tenho essa forma de novo aqui, certinha. E por fim, eu vou adicionar minha terceira e última imagem. Ela precisa, assim como as outras, estar por trás da segunda agora. E como eu já tenho esse efeito de quina aqui, ela fica tranquilamente livre e encaixa muito bem, mesmo sem que eu tenha que fazer o efeito de camada nela. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou deixar o meu cadeadinho aqui de novo, para poder mover ela inteira, para trazer um balanço um pouco melhor entre as minhas três imagens. Ó, agora eu já acho que ficou um pouquinho mais legal, um pouquinho mais harmônico. E aí eu poderia adicionar mais alguns outros efeitos. Nesse momento, então, pessoal, a gente pode ir para o nosso acabamento. Então eu vou adicionar alguns efeitos aqui para dar uma sensação de distanciamento nessas camadas. Ó, uma sombra projetada, ela vai gerar essa distância entre a primeira camada e a segunda. Só acho que ela ainda está muito grande aqui. Deixa eu alinhar ela melhor. Não tem um número exato para cada um usar, cada caso é um caso. A gente vai trabalhando ela aqui e vendo qual é o melhor acabamento. Acho que ela está muito forte. Ó, vamos ver o antes e depois. Só precisa chegar um pouquinho mais perto para eu ficar à vontade. Pronto, já gostei mais dela dessa forma. Vamos supor que para mim é interessante ter um traçado branco que separa. Eu poderia vir aqui, ó, em traçado, seleciona aqui quantos pixels ele vai ter. E um traçado branco talvez ficaria legal para dividir essas imagens. Olha, pode ser interessante ou não. Aí fica na opção de vocês, dentro de cada um dos seus trabalhos, cada um dos seus objetivos. Vamos supor que eu defini, eu gostei dele com a sombra e com o traçado branco. Eu vou segurar o Alt, eu vou clicar aqui ó, em Efeitos, segurar e arrastar para a minha camada 2. Eu já levo o efeito com a mesma grossura, a mesma distância da sombra para a minha segunda camada. E aqui já estaria pronto o nosso exercício e finalizada aqui a nossa capa de Facebook. Esse conceito, pessoal, que nós aprendemos da máscara, ela funcionaria também com recorte, não funcionaria? Então eu vou deixar aqui todos as minhas camadas invisíveis, só para a gente poder discutir um pouquinho. Então, ó, eu vou duplicar aqui essa camada para que eu não perca ela. E olha, eu poderia muito bem vir aqui, fazer aqui a mesma coisa, só que vou fazer direto com seleção para que seja mais rápido. Vou inverter com o Command Shift I e eu vou deletar. Pronto. Tem o mesmo acabamento, não tem? Mas o que seria a grande diferença aqui? Eu não consigo retornar
aquele pedaço da minha imagem se eu precisar. Aquilo que nós podemos fazer aqui, ó, eu simplesmente reposicionar a minha imagem, eu vou tirar esse vínculo dele com a máscara e eu vou reposicionar ele ali dentro. Ó, dentro da mesma máscara, a máscara permanece onde ela está, mas a minha imagem se move. Isso eu não consigo fazer. Eu, quando faço esse acabamento que eu fiz aqui mostrando com recorte, eu realmente perco essas informações. Se por algum motivo eu quiser mudar, eu teria que trazer essa imagem de novo, fazer esse efeito de novo. A máscara, ela pode ser usada para recortes, ela pode ser usada para fazer mescla de alguns objetos, para fazer seleções, né, utilizando a seleção para essa mescla. E a gente vai fazer mais alguns exercícios no futuro, exercícios de dupla exposição. A gente vai utilizar, colocar imagens dentro de letras, tudo isso utilizando máscara, que é uma ferramenta muito útil e muito importante aqui para o nosso uso no Photoshop. Então, eu vou retornar as camadas aqui, exportando e salvando esse material, já estaria pronto o nosso exercício. Grande abraço, pessoal, e até breve!